Fala, matemáticos, tudo bom? Gente, nessa aula agora a gente vai aprender sobre a parte de multiplicação de números complexos usando a forma trigonométrica. Vamos também aprender a parte de potenciação e radiciação. Vamos lá? Então, pessoal, voltando aqui à nossa aula, deixa eu mudar aqui para a caneta, né? O que nós temos? Potenciação de números complexos. Mas como eu falei para vocês, antes a gente vai estar aprendendo aqui sobre o módulo e o argumento quando eu tenho um produto, tá certo? Então tá assim, o módulo do produto. Então o módulo do produto de dois números complexos é igual ao produto dos módulos. Ok, então a gente tem lá o produto dos módulos. Deixa eu apagar aqui. Produto dos módulos dos fatores e seu argumento é congruente. A soma dos argumentos dos fatores. Fica meio confuso às vezes olhar assim, né? Mas olha só, vou mostrar o passo a passo. Eu tenho aqui o ρ1 e o ρ2. É o Z1 e o Z2. ρ1, ρ2 e os argumentos. Então, quando eu faço a multiplicação, vai me gerar um novo número complexo. Esse módulo aqui vai ser o produto dos módulos. E o argumento vai ser a soma dos argumentos. Vamos ver então. Olha só, um exemplo. Eu botei as fórmulas aqui e vamos fazer. A primeira coisa, eu quero a multiplicação de Z1 com Z2, né? Então, vou pegar aqui, vamos fazer Z1, Z2, a primeira coisa é o ρ. E o nosso ρ, a gente já viu, né? Que vai ser, então, o ρ vai ser 2 vezes 3. Eu vou multiplicar um com o outro. Isso que a fórmula está falando. Isso vai dar 6. E o nosso θ? O nosso θ vai ser o θ1 mais o θ2, como está aqui na fórmula. Então, vamos lá. θ1, π sobre 6 mais π sobre 3. Isso aqui vai dar π sobre 2. Então, agora a gente pode terminar a nossa questão. Como que a gente termina? Vai ficar z igual ao nosso ρ que nós descobrimos que é 6, vezes o cosseno de π sobre 2, mais i seno de π sobre 2. Tá certo? Só apagar aqui para fazer direitinho. Nós aprendemos como fazer o passo a passo da multiplicação de complexo na forma trigonométrica. É claro que você poderia terminar aqui, passar para a forma algébrica, se quisesse, né? Porque cosseno de π sobre 2 é 0 e seno de π sobre 2 é 1. Então, se eu fosse botar na forma algébrica, seria 6i. Então, termina aqui a questão. Vai depender do que você estiver fazendo, trabalho ou prova. Agora sim, eu quero mostrar para vocês que isso pode ser ampliado. Eu posso ter mais do que a multiplicação de dois números complexos. Pode ser 2, 3, quantos forem. Você vai usar o mesmo procedimento, tá, pessoal? O mesmo procedimento. Vai somar todos os argumentos e vai multiplicar todos os módulos, tá? Então, continuando lá. Quero agora falar sobre potenciação. A gente vai usar a primeira fórmula de Moore. É bem tranquilo, pessoal. A fórmula de Moore, que fala da potenciação, é que quando eu tenho um número complexo elevado a um número, como por exemplo aqui, eu quero Z1 elevado ao cubo, sendo que Z1 é essa fórmula toda aqui. O que eu tenho que fazer? Eu vou escrever lá, vai ser Z1, eu escrevo Z1 ao cubo, eu repito 2, e elevo ao número que eu estou fazendo. Elevando, no caso aqui é 3, vou elevar 3 também, ok. Vezes cosseno, aí eu tenho que multiplicar, colocar o n vezes o ângulo que eu tenho. Então, vou botar 3 vezes o ângulo que eu já tenho, que é π sobre 4, mais i seno de 3π sobre 4, né? Aí vem aqui, ficou feio aqui, esse 4, fechou, fechou. Isso, então, vai ser o nosso Z1 ao cubo, é igual a 8 vezes cosseno de 3π sobre 4 mais i seno de 3π
sobre 4. Se precisar, você traz para a forma algébrica. Aí também vai depender do que você vai estar fazendo lá durante o trabalho ou prova. Por fim, a gente vai para a segunda fórmula de move, que é a raiz, né? Como a gente calcula a raiz? A raiz enésima. Então, a gente tem toda essa fórmula aqui, ó, a raiz de n, eu pego o argumento divido por n e aplico, né, o 2π kn, isso nos dois. Esse ρ tem que pertencer aos reais positivos e o k sempre é um número inteiro, né? Menos 1, 2, 3, 4, 5, pode ser um número fracionário. Eu coloquei um exemplo aqui, pessoal, para a gente fazer. Ó. Primeiro, eu quero calcular a raiz quadrada de menos 1. Então, z é igual a menos 1. O argumento a gente já aprendeu nos vídeos anteriores como calcula, o módulo como calcula e o argumento. O módulo, então, sempre que você tiver 1, é ele positivo. Se for negativo, é positivo. Se for positivo, é positivo. Aqui a gente tem um real inteiro. Então, se você não assistiu, assista nossos vídeos lá atrás. Ah, é menos 1, então já sei que o argumento é π, né? Por conta do círculo trigonométrico. Mas se você tem dúvida, é só olhar aqui, ó. Vamos fazer cosseno de x. X é menos 1, o ρ é 1. Então, ficaria aqui, ó, com cosseno de menos 1, né, θ. Deixa eu apagar aqui, ó. Θ é igual ao cosseno de menos 1 sobre 1. Cosseno de menos 1, isso implica que θ é igual a π. Por isso que a gente aparece esse π aqui. Ok, então a gente já tem todos os nossos elementos. Eu vou montar a fórmula antes de extrair a raiz. Então, olha aqui a fórmula. Ó. Primeiro eu coloco o ρ dentro da raiz, é raiz quadrada de 1, cosseno do ângulo que eu tenho. O ângulo que eu tenho é π. A raiz é quadrada, é 2, então botei o 2 aqui. E aqui o que vai acontecer? Vai dar 2π sobre 2, né? Por isso eu corto, vai ficar kπ, tá? Só dando aqui fazendo um link ali, pessoal, fica k vezes 2π sobre 2. Então cortei, ficou igual que kπ. Por isso que aqui só aparece o nosso kπ. Estou fazendo assim só para você ver o passo a passo. Qualquer coisa dá um pause e olha com calma aí a anotação que eu fiz. Bem, continuando, vai dar os dois argumentos da mesma forma. Tá, e agora, como que eu extraio a raiz? Se eu tenho raiz quadrada, eu vou sempre começar, tá, gente? Sempre eu começo com k igual a 0 e o próximo elemento é o 1. Mas por que eu parei no 1? Porque é raiz quadrada, então são dois elementos só que eu vou fazer, para 0 e para 1. O próximo exemplo, a gente vai fazer uma raiz cúbica e você vai entender completamente esse conceito. Então, para k igual a 0, raiz de 1 é 1. Então, esse cara você já não se preocupa mais, vai dar sempre isso. Quando eu multiplico aqui o k por 0, isso aqui morre, fica só π sobre 2. Morre, fica só π sobre 2. Cosseno de π sobre 2 é 0, seno de π sobre 2 é 1. 1 vezes i é i, vezes 1 deu i. Então, é a primeira raiz que a gente tem. Agora, a segunda raiz, né, para k igual a 1. Então, é a segunda raiz, então eu começo por 0 é a primeira, 1 é a segunda. As mesmas substituições, só que quando eu botar o k igual a 1 agora, vai dar 1 vezes π, vai dar π. Então, aqui continua dando 0, só que o seno ele vai lá para baixo, então vai dar menos 1, por isso que dá menos i. Então, está feita aí, pessoal, a nossa forma trigonométrica para achar a raiz quadrada, né? Usando a segunda fórmula de move. Vamos fazer mais um exemplo e nós encerramos a aula. Olha só, agora eu quero a raiz cúbica de 8. Novamente eu tenho um real, né, puro. Então, o ρ é ele mesmo, como eu falei para você. Tá lá o θ, vai ser 0, porque só tem a parte real. Vou até tentar fazer um negócio aqui, pessoal. Deixa eu ver, eu vou pegar esse compasso, vamos botar ele para cá. Vou diminuir, que eu acho que sempre bom mostrar isso aqui para o aluno. Deixa eu só ver se eu consigo mexer ele. Consegui. Ótimo, olha só. Imagina que a gente tem a fórmula, vou fazer o círculo trigonométrico aqui, tá? Então, vou pegar agora, deixa eu só fechar essa janelinha. Vou pegar aqui, ó. Pronto, fazer os eixos, né? Eixo X e eixo Y. Vocês me perdoem aí, pessoal. O desenho foi o melhor. Tentando aqui mudar.
só para ficar bem legal para vocês entenderem. Deixa eu ver se eu consigo subir. Opa, subi. Beleza. Então, olha só, pessoal, a primeira coisa é 8, né? Então, se é 8, ele só tem a parte real, ele está aqui, ó, tá aqui embaixo, tá certo? Vou até aumentar aqui essa linha para ficar mais grossinha para a gente ver, ó. Tá aqui 8. Então, eu tenho, nesse caso, o meu θ igual a 0 graus. Por isso que está aqui. Tá com dúvida? Não conseguiu? Vem para cá, ó. Cosseno, o x é quanto? É 8. O z é quanto? É 8, né? Então, como que vai ficar? Deixa eu até escrever isso. Vai ficar assim, ó. Cosseno de θ. O nosso x é 8. Certo? O nosso ρ também é 8. Então, cosseno de θ é igual a 1. O cosseno de θ é igual a 1 quando θ é igual a 0. Então, essa é a outra maneira que você tem de resolver fazer esse exercício, tá bom, pessoal? Então, deixa eu apagar aqui para não ficar enchendo a tela. Voltando lá, vou primeiro fazer o quê? Vou montar a minha expressão. Aí vai ficar raiz de 8, cosseno. Como é 0, gente, essa aqui morre, ó. 0 vai morrer, porque é 0 dividido por qualquer número e vai dar 0. Aí fica K2π sobre 3. Por que 3, Tércio? Porque é raiz cúbica. Tá bom, e agora? O que eu faço? Montei minha expressão. Aí você vai ter que fazer o K 3 vezes, começando em 0. 1, 2, 3. Você começa para 0 e vai até 2. 0, 1, 2, 3. O número de vezes que você vai fazer começando por 0 vai ser a partir do tipo de raiz que você está fazendo. Já que é raiz cúbica, são 3 vezes. 1, 2, 3. Então, para cá igual a 0, todo mundo vai zerar aqui, né? Vai ficar cosseno de 0. É 1, seno de 0 é 0, vai dar 2. Pronto, eu tenho a primeira raiz. Vou para a segunda raiz, aí eu faço K igual a 1. Né? Se eu fizer para cá e... aqui é 0, tá, gente? Na hora que eu copiei, ó, aqui é 0, eu acabei de ver, ó, K igual a 0, aqui K igual a 1, tá certo? Então, K igual a 1 e aqui seria K igual a 2. Então, vamos lá. Quando eu copiei do livro, veio do jeito que estava lá. Então, Z igual a 0 já foi, Z igual a 1. Então, eu estou botando 1 aqui, por isso que fica 2π sobre 3. Olha, gente, 2π sobre 3, aonde que está esse arco, né? Π sobre 3 é 60. 60 vezes 2, 120. Então, 120 está no segundo quadrante. Está aqui, ó. 120 graus, tá certo? 120 graus. Mais ou menos, né, gente? 120 graus. Veja que o arco, ele faz isso aqui, ó. E bate 120 graus. Está no segundo quadrante. Aqui falta quanto para 180? Falta 60. Raiz de 60... né, eu já joguei já para o primeiro quadrante, isso aqui vai dar vai dar 1/2. Só que como está no segundo quadrante, fica menos 1/2. Cortou com 2, olha lá, menos 1. E aqui vai dar raiz de 3 sobre 2, cortou com 2, raiz de 3. E o último que eu vou fazer é para o K igual a 2, né? Então, o K igual a 2 eu botei aqui, ó, no K2. Então, ficou 2 vezes 2, 4. Por isso que aparece esse 4 aqui, tá certo? Aí eu faço, agora fazendo aqui, ó, 60, né? Se eu fizer aqui, ó, 60, que é π sobre 3, 60. 60 vezes 4. 6 vezes 4, 24, dá 240. 6 vezes 4, 24. Deixa eu só consertar esse 4 ali que parece um nó. 6 vezes 4, 24, 240. Então, 240, gente, ele está lá, né? Agora, vou mudar de cor. Ele está aqui, ó, no nosso terceiro quadrante. No terceiro quadrante, tanto seno como cosseno, eles serão negativos. Por isso que, ó, deu o mesmo resultado em cima, só que todo mundo é negativo. Você vê que tem uma lógica bem legal nisso aí, né? Então, aprendemos potenciação, radiciação e a multiplicação de números complexos. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí da nossa videoaula. Deixa eu só ampliar aqui minha câmera para finalizar. Agradeço muito a atenção de vocês. Obrigado aí por estarem assistindo meu vídeo. Não esqueça de dar aquele likezinho, compartilhar com seus amigos.
Esse conteúdo é bem interessante para quem está se preparando para alguns concursos militares. Então, se você conhece amigos que estão pensando em fazer, às vezes o cara está até desanimado, peça para assistir às aulas, que eu tenho certeza que irá ajudar todos vocês. Um abraço e a gente se vê na nossa próxima videoaula. Tchau, galera!